Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, esteve ontem no Roda Viva, que é ancorado pela Vera, e falou aí sobre impostos, reoneração, conflitos com o Congresso. E aí, Vera, o que você vai destacar? Sardenberg, a grande polêmica, né? Todo mundo queria ouvi-lo sobre a MP da reoneração. Na verdade, a MP 4 em 1, porque ela tem 4 assuntos na mesma MP. Foi emitida, como a gente sabe, ali no último dia útil do ano e causou muita celeuma. Ele não quis abrir exatamente qual vai ser o caminho para resolver esse balaio de gatos e a confusão que isso causou com o Congresso. Mas ele admitiu que, na forma, ele está disposto a mexer, mas não no conteúdo. Então, ele vai insistir um pouco mais na ideia de reonerar, a partir de agora, a folha de pagamento dos 17 setores da economia. Ele fez lá uma defesa da tese de que alguns setores são privilegiados com benefícios que não se revertem em ganhos sociais para toda a sociedade. E disse que essa reoneração vem durando no tempo, sem que isso comprovadamente gere mais empregos ou gere benefícios para o conjunto da sociedade. Diz que são setores que têm poder de mobilização no Congresso e por isso conseguem garantir a permanência do benefício, mas ele considera ineficiente do ponto de vista social e de geração de emprego e muito oneroso do ponto de vista da arrecadação. Ele fez lá um histórico de medidas que foram sendo tomadas pelo Congresso ao longo dos anos, principalmente a partir de 2017, e que comprometeram muito a capacidade de arrecadação do Estado. E falou que o objetivo dele é ir revendo esse conjunto de medidas aos poucos. Uma das maiores controvérsias ali no programa foi quando ele falou do benefício ao setor de eventos, que é um dos pontos que ele revoga nessa MP. E aí ele disse que o que foi acertado com o Lira e com os relatores da matéria lá na transição foi que esse benefício ao setor de eventos teria um teto de 20 bilhões. E extinguidos esses 20 bilhões, o benefício se encerraria. Portanto, aquela ideia de que ele duraria 5 anos era limitado ao prazo, ou até durarem os estoques, sabe? Assim, enquanto tivesse os 20 bilhões, valeria o benefício. Só que o Lira prontamente, ainda durante o programa, rebateu essa ideia, disse que não foi isso que foi acordado e que eram 25 bilhões. E aí o Haddad pegou ali no contrapé 25 e não 20 bilhões. Pegou ali no contrapé e falou, por 5 bilhões não vou brigar com o Lira, tá tudo bem, se toda a polêmica for 5 bilhões, tá tudo bem. Mas que já teria consumido 17 bilhões no primeiro ano, então não daria para durar 5 anos. Ou seja, Sardenberg, ele está disposto a esticar um pouquinho mais a corda dessa negociação com o Congresso. Pode transformar em projeto de lei, o que é MP, em 2 projetos de lei até, um com a reoneração e a questão dos municípios e outro com a coisa dos eventos, e aí ver o que dá e ver se o Congresso vai aprovar. Acontece que tem outras polêmicas aí que podem contaminar a relação do governo com o Congresso nesse início de ano. E uma delas, que eu fiquei sabendo hoje, é que o Rui Costa ligou para o Lira e avisou que vai ter veto no orçamento, e veto em cima das emendas. Ele diz que tem 5 bilhões em emendas que estão voando ali e que não tinham sido combinados com o governo e que então o governo vai vetar 5 bilhões em emendas. Isso não foi muito bem recebido, já tinha uma crise com a articulação política do governo, uma reclamação muito grande quanto ao ministro Alexandre Padilha. Então, ainda que com o Haddad, o Lira e o Pacheco possam conversar e chegar a um acordo, tem aí um clima muito hostil para essa reabertura do trabalho no Congresso. O Lula vai ter de entrar em campo, o Padilha vai ter de ser reavaliado se ele ainda é eficaz na articulação política. Tem muita aresta a aparar aí.
Agora, hoje, nesse momento, você vê como as coisas estão confusas, quer dizer, neste mês de janeiro de 2024, a desoneração da folha de pagamento está valendo, né? Até abril está valendo, ele fez isso justamente para ter prazo para negociar. É o que ele falou, né? Porque eu falei, olha, ministro, foi meio truculento esse negócio de editar uma MP no fim do ano para um assunto que o Congresso... Ele falou, olha, mas até outro dia, vocês todos, jornalistas, louvavam e prezavam muito a lei de responsabilidade fiscal. Se eu deixo passar uma despesa que não está coberta pelo orçamento, que foi aprovado pelo mesmo Congresso, eu estou incorrendo em crime de responsabilidade fiscal. Então, eu tinha de dar um destino dentro do ano fiscal para algo que iria estourar porque não estava no orçamento, a desoneração não estava prevista no orçamento. E aí, com isso, eu dei um prazo, que é o prazo da noventena, para se decidir a questão até começar a cobrar. Então, ele quis deixar como uma coisa mais razoável aquilo que o Congresso entendeu como uma afronta. Ele estava ali tentando compor, mas não parece que está tão fácil dele abrir mão desse recurso, não. O Sardenberg vai ter uma negociação ali. O Lula falou recentemente, né, que não ia abrir mão e que as empresas que ganharam a desoneração não geraram empregos. Enfim, ele atacou bastante a medida, né? Agora... Que é uma medida da Dilma, né? Sempre bom a gente lembrar, né? Não, isso ele não falou, né? Mas uma outra coisa, Vera, é o seguinte, esse negócio que o Haddad falou, que ele pode estar incorrendo em crime de responsabilidade, que me dá o gancho para falar uma outra coisa. Ele está lá buscando déficit zero, buscando receita e tal, e caramba, o que a gente tem visto aqui nesse começo de ano é gasto direto, né? São 9 mil vagas abertas em concursos a serem realizados esse ano, né? Inclusive esse novo concurso unificado, mais de 6 mil vagas que vão ser abertas, né? Mais 3 mil que já estava antes, vai dar uns 9 mil e tanto e tal. E é que não foi assim, não resultou de uma análise criteriosa dizendo, olha, está faltando gente aqui, está sobrando gente aqui e tal. Depois teve essa nova política industrial, que é subsídio e dinheiro público aí colocado. Aliás, o Haddad não estava ontem, né, na nova política industrial. Não pareceu super empolgado com essa política industrial, mas defendeu que o BNDES ocupe o papel histórico dele, que é de conceder empréstimo. Então, o que ele quis dizer? Que isso aí não é dinheiro, não é gasto do Tesouro, que é um gasto do BNDES e não ali a fundo perdido, que são empréstimos e que já estariam orçados. Isso tudo já está orçado, ele falou. Isso tudo já está orçado e não é do Tesouro. Então, tentou se desvincular dessa nova política industrial. Não pareceu que é algo pelo que ele morre de amores. Ele falou das diferenças dele lá com o PT, falou das diferenças com a Casa Civil. Então, essa é uma tônica do governo que eu acho que vai ser uma tônica dos 4 anos, né? Essa tendência dele de fazer uma gestão um pouco mais fiscalista, enquanto o PT fica ali na velha coisa da cantilena petista do Estado indutor do crescimento. Em relação aos gastos, a gente perguntou bastante a esse respeito, dessa contradição dele querer aumentar muito a receita, mas não falar quase nada em corte de gasto. Ele deu 2 informações. A primeira é que a Simone Tebet está terminando um levantamento de super salários e de gargalos ali do que pode ser cortado, em que então vem aí alguma coisa na linha do corte. Mas aí ele fez uma defesa também, mais em tese, da questão do gasto, que é o seguinte, olha, enquanto vierem me dizer que eu tenho que cortar no Bolsa Família, que eu tenho que cortar nisso, mas que ninguém aceita cortar lá em cima, aí eu não quero discutir. Mas se a gente começar a discutir cortar no andar de cima os super salários, os privilégios, eu acho que é um bom começo para se discutir uma reforma administrativa. Então, com isso, ele não ficou mal com o Lula, ele lembrou que essa coisa da isenção do salário, do imposto de renda, a coisa da valorização da política do salário mínimo, a coisa da correção do Bolsa Família, eram temas da campanha do Lula, foram promessas de campanha que, portanto, não tem estelionato eleitoral nenhum. Que o que ele quer discutir são os cortes ali dos gargalos, dos desperdícios e dos altos salários. Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até.
Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde no Ponto Final. Até mais, Vera.